É esse o seu próprio destino ou é um destino que alguém tentou impingir a você? Este é o Visão Libertária, sua fonte descentralizada de informações. Na primeira parte desse artigo, fomos introduzidos ao universo e aos principais personagens mostrados na primeira temporada, o livro 1, Água. Neste vídeo, daremos continuidade e iremos expor as mensagens libertárias das duas temporadas seguintes, já avisando que continuaremos com os spoilers até o fim da história. Na segunda temporada, o livro 2, Terra, o Avatar adentra a capital do Reino da Terra, a cidade que mais resiste ao domínio da Nação do Fogo, Ba Sing Se. O time Avatar conhece o Rei da Terra, Kuei, que nada mais é do que uma marionete do sistema político e não tem noção do mundo fora dos muros. Ele foi criado sem saber que sequer existia uma guerra, e até quando uma broca enorme tenta perfurar a muralha da cidade, ele não fica sabendo. O rei serve, assim como qualquer político, como uma figura que oculta os verdadeiros atores do poder. No caso, a polícia especial da cidade, os Dai Li. O líder dos Dai Li, Long Feng, faz um acordo com a infiltrada princesa da Nação do Fogo, Azula, dando um golpe de estado. Essa é só mais uma forma comum de domínio estatal, onde dois estados que brigam entre si em total antagonismo fazem um acordo para dominarem ainda mais os indivíduos que vivem em ambos os lados. Nessa temporada também, o personagem Zuko começa a se questionar se toda sua lealdade ao Estado é correta e se torna um anti-herói, com atitudes ambíguas junto de seu tio, o personagem Iroh. Iroh é um ex-militar da elite do exército da Nação do Fogo, que percebeu que não vale a pena se entregar a uma guerra que não é sua, mas sim de líderes tirânicos, quando perdeu o seu único filho na guerra. Isso nos é revelado numa das cenas mais bonitas da série, que remete a todos os jovens falecidos e os pais desolados com a perda de seus filhos na história. Guerras que só aconteceram graças à ideia coletivista de que um homem ou um grupo de homens podem decidir sobre a vida dos outros e obrigá-los a lutar até a morte por um bem comum. O Reino da Terra é declaradamente inspirado na China e existem inúmeras referências aos acontecimentos e atos coletivistas da nossa história por lá. Além de ser uma região com maior população no mundo fictício, logo de princípio nos é apresentado Zhu-Di, a guia turística que acompanha boa parte do time Avatar pela cidade, assim como os famosos guias da Coreia do Norte. Outra das referências mais interessantes é que as pessoas que começam a questionar o governo de Ba Sing Se ou que falam sobre a guerra no mundo lá fora são levadas até um esconderijo subterrâneo para sofrerem hipnose e lavagem cerebral. O esconderijo fica debaixo de um lago chamado Laogai, e o nome Laogai é uma referência direta aos campos de concentração chineses que foram criados para reeducar aqueles que fossem contra o regime comunista no seu início. E é importante lembrar que até hoje existem campos de concentração reeducando os uigures por lá. Nessa temporada, também conhecemos a personagem favorita da maioria dos fãs da obra, Toph Beifong, uma garota cega que veio de uma família de empresários e políticos extremamente ricos. Toph é a dobradora de terra mais talentosa de sua geração, mas por ser cega, sempre teve sua família privando sua liberdade, mesmo com ela desenvolvendo uma habilidade sobre-humana de ecolocalização com seus pés. Graças ao livre mercado, ela encontra a sua liberdade individual e se torna a campeã imbatível do torneio de luta de dobradores de terra, que é onde ela conhece o Avatar. Ainda bem que não existia uma agência reguladora dos torneios de dobra de terra no mundo de Avatar. Se caso houvesse uma espécie de regulação por peso ou idade, Toph jamais conheceria Aang e o ajudaria a salvar o mundo. Na terceira temporada, ou no livro 3, Fogo, há um episódio maravilhoso onde o Avatar se inscreve como aluno de uma escola da Nação do Fogo. E é incrível ver ele refutando toda a mentira histórica da doutrinação estatal que a escola faz com seus alunos. Ele tira sarro de juramentos e ainda promove uma festança para os alunos que mal tinham a liberdade para dançar. Aang faz isso pois sabe que as crianças são o futuro e que tirá-las dessa doutrinação é o caminho necessário para trazer o equilíbrio. Isto é, fazê-las gostarem e respeitarem as liberdades individuais e não idolatrarem líderes políticos e padrões sociais coletivistas. O personagem Sokka
que até então era resumido a alívios cômicos e raríssimos momentos de importância em batalhas, se vê deprimido por não ter nenhuma habilidade especial em combate. Sokka é o único do time que não tem o poder de dobrar elementos. Isso muda quando ele encontra o mestre espadachim Piandao. Piandao é um ex-militar dos exércitos da Nação do Fogo e ajuda Sokka a se igualar a seus amigos nos combates. Ele o ensina a arte da espada. Quando os personagens o questionam sobre o fato de ele os ajudar, ele diz que a espada não tem nação e que, assim como Samuel Colt disse sobre seu revólver, ela existe para tornar todos iguais. O príncipe Zuko, que traiu seu tio na temporada 2, voltou a ser um vilão no enredo e finalmente restaurou a sua honra diante de seu pai, o Senhor do Fogo, ou diante do Estado. Porém, se vê em conflito por não sentir que fez a escolha certa. Às vezes, uma pequena semente de liberdade lançada pode germinar e mudar a mentalidade do mais fiel gado do Estado. Graças aos ensinamentos de seu tio, Zuko entende que os atos de sua família eram antiéticos e decide se unir ao Avatar para derrotar a Nação do Fogo. Diga-se de passagem, esse é um dos melhores arcos de redenção que existe entre todas as histórias fictícias e lembra bastante a história real do príncipe do Hamas, Mossab Hassan Youssef, que no futuro terá um artigo só para ele. Uma das principais motivações para Zuko aceitar a verdade e mudar de lado é que ele descobre que é bisneto do Avatar anterior a Aang, Roku. Sua descendência por parte de pai é repleta de atos desumanos na história. Sua mãe, que era neta do Avatar Roku, foi obrigada a assassinar o avô de Zuko, o Senhor do Fogo Azulon, já que este queria obrigar o próprio pai de Zuko, Ozai, a assassinar seu próprio filho. A nossa história real nos mostra que esses atos desumanos entre grandes líderes e suas próprias famílias eram mais comuns do que podemos imaginar. O coletivismo gera um status desequilibrado para aqueles que são colocados como líderes, e a ruína mental e os atos antiéticos acabam se tornando inevitáveis. E falando em ruína mental, isso se torna quase que o sobrenome da personagem Azula, que é a vilã favorita da maioria dos fãs da obra. Azula, apesar de ser irmã mais nova de Zuko, se torna a herdeira de seu pai. Ela demonstra viver na prática a filosofia de que o ideal é impor o respeito usando o medo. E é desse jeito que ela perde todos os seus amigos e também a sua sanidade. Qualquer semelhança com outra irmã maluca que acha que vai alcançar o respeito na base do medo é mero coletivismo. O desenho se encaminha para uma tentativa de contra-ataque do time Avatar e dos exércitos da resistência contra a Nação do Fogo. Eles aproveitam o eclipse solar, no qual, em um curto período de tempo, os dobradores de fogo perdem seu poder. A empreitada acaba em fracasso, pois o plano de contra-ataque foi vazado, nos lembrando como que a privacidade é crucial contra os poderes centralizados estatais. O time Avatar foge e Zuko é aceito como novo companheiro. Eles fazem uma nova empreitada junto dos anciões da Lotus Branca contra o ato final e genocida da Nação do Fogo. Enquanto isso, Aang e o Senhor do Fogo Ozai se encontram para uma batalha final. Durante a passagem do cometa Sozin, os dobradores de fogo ficam muito mais poderosos, mas é o individualismo e a descentralização do time Avatar e da Lotus Branca que torna a batalha possível. O poder centralizado e de mentalidade coletivista não é páreo para uma ação conjunta de indivíduos distintos e que escolheram por si só administrarem suas vidas e suas ações. Não importa se é apenas uma menina cega, um casal de pré-adolescentes sem o poder da dobra ou um grupo de idosos. O individualismo e a descentralização sempre é mais eficiente que o coletivismo e o seu poder centralizado. Antes da batalha final, Aang tenta argumentar com Ozai e sua resposta é no mesmo grau de arrogância da maioria dos déspotas da nossa história. Eu tenho todo o poder do mundo. Ele mesmo se autodeclarou o Rei Fênix, o dominador do mundo inteiro. Derrotá-lo é um dilema para o Avatar. Devo ou não matá-lo? Ele se questionava. Todos diziam para matá-lo, até mesmo os avatares anteriores, mas Aang, individualmente, não concordava com isso. Sua escolha foi tirar a sua dominação de fogo, isto é, o seu poder. Muitos já pensaram em explodir o Planalto e matar todos os políticos no poder,
Mas sabemos que isso não vai mudar a estrutura se o poder não for retirado. Matar a todos é uma ação violenta que só gera mais violência. O sumiço do poder é o que de fato vai trazer a liberdade e o equilíbrio. Na primeira parte do artigo, é citado que o nome do primeiro episódio da série é O Garoto no Iceberg. Já o nome do último episódio é O Avatar Aang. Acompanhamos o desenvolvimento de um simples garoto que não largou seu individualismo e nem feriu seus ideais para restaurar a liberdade e o equilíbrio de seu mundo. Hoje em dia, vemos muitos garotos defendendo a liberdade e alguns coletivistas criticam esses meros garotos, que, segundo eles, defendem uma visão utópica de mundo. Meros adolescentes com fotos de animes, ociosos, que vivem o dia inteiro na internet, etc, etc. No futuro, quando a informação, a tecnologia e o mercado evoluírem para a total descentralização, todos os críticos de hoje vão perceber que o individualismo e a total liberdade do indivíduo é a forma mais eficiente e equilibrada de solucionar conflitos e administrar recursos escassos. E todos vão ter que reconhecer que os meros garotos se tornaram muito mais do que eles poderiam imaginar. Só a plena liberdade traz o verdadeiro equilíbrio. E se você caiu nesse vídeo apenas por ser fã da obra, eu te aconselho a estudar sobre os assuntos relacionados ao libertarianismo. É comum temer aquilo que não compreendemos, e às vezes pode parecer perigoso e desumano pensar num mundo sem o Estado. Porém, ao entender a fundo os benefícios da plena liberdade individual, você vai perceber que é o melhor caminho a ser seguido. Ou, parafraseando o tio Airo, algumas coisas são assustadoras na escuridão, mas se forem iluminadas, elas se tornam inofensivas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Liberty Zek. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima.